Tudo bem? Então, minha Bíblia tadinha tá soltando aqui, mas eu quis botar essa Bíblia aqui porque essa Bíblia foi a primeira Bíblia que eu ganhei quando eu era da idade de vocês. Eu pedi de presente e a minha mãe e o meu padrasto me deram de presente essa Bíblia linda, cheia de gravuras lindas, e eu guardo com carinho até hoje. E com o tempo, né, tá soltando aqui a imagem, ó, assim é Cristo e assim é a Santa Ceia. Tá bom? Então vamos deixar aqui. Então, a gente não pode deixar passar em branco, né? Dia 30 de setembro, a igreja comemora o Dia da Bíblia. A nossa igreja aqui no Brasil e alguns lugares da América Latina, alguns países, também dedicam o mês de setembro inteirinho ao mês da Bíblia, né? E eu queria falar algumas curiosidades para vocês. A palavra Bíblia, ela vem da língua grega, né? Do grego biblos, que era um nome que abasteceu o mundo antigo com papiro. Vocês já estudaram e sabem o que é um papiro? Então, papiro era aqueles primeiros papéis, né? Dos tempos antigos, os papéis que a gente vê hoje, os desenhos que ficam em rolo, né? Então, às vezes eram de casca de algumas árvores, às vezes esses papéis na verdade eram couros de animais, né? Então essa cidade tinha esse nome. E aí as primeiras histórias, né? Os primeiros relatos foram escritos pelos autores sagrados, né? Inspirados por Deus, e eram escritos nesses papiros, porque isso aconteceu há muito anos, né? Atrás. Então, na verdade, a Bíblia, ela foi terminada, né, de ser escrita 100 e poucos anos depois da morte de Jesus, né? No Antigo Testamento já tinha muita coisa escrita que Jesus até utilizava, né, no tempo dele, na sinagoga. Só que qual era a língua que isso tudo foi escrito, né? Essas histórias, esses relatos. Era na língua de aramaica, do aramaico, a língua, né, que Jesus lá falava, na verdade, escrito em hebraico, aramaico e grego. Então, esses papiros ficavam guardados, né, e aí, no ano 300 e poucos depois de Cristo, né, nos primeiros séculos, né, do cristianismo, um homem chamado Jerônimo, né, ele era auxiliar de um papa, se eu não me engano. Ele foi mandado lá para a terra de Jesus para pegar esses papiros que estavam escritos, né, em hebraico, aramaico e grego, e transcrever, traduzir para a língua que na época era uma língua mais usada por todos, era a língua mais vulgar, vamos dizer, né? Então era o latim. E esse homem, Jerônimo, né, São Jerônimo, ele teve esse trabalho de muitos anos, imagina, né, escrever com maior dificuldade nesses papéis, né, que não é como agora, né, que nós já temos a indústria que imprime em série, né, que põe fotos coloridas. Então a gente pode a gente tem que saber que o dia 30 de setembro, que a igreja dedica ao dia da Bíblia, é em homenagem ao dia da morte, né, de São Jerônimo. São Jerônimo faleceu no dia 30 de setembro, como ele foi o primeiro tradutor da Bíblia, né? Então ele pegou e a igreja faz essa memória, né? São Jerônimo dedica o dia da Bíblia para ele, nesse dia. Vamos falar um pouquinho da Bíblia, né? A Bíblia a gente já falou na sala de aula, é uma coleção de livros com 73 livros, sendo que 46 livros pertencem ao Antigo Testamento e 27 livros o Novo Testamento. E a palavra
testamento significa aliança. Lembra que a gente fala sempre nos nossos encontros? Aliança, né? Com Moisés, com Abraão, né? Com Jacó, e aí vai. As alianças que Deus foi fazendo com, né, aqueles homens do Antigo Testamento. E nós estamos vivendo, né? Porque foi feita a definitiva aliança, que é a aliança com o Cristo. Então, testamento significa aliança. O Antigo Testamento, as alianças que Deus fez com os homens do Antigo Testamento, e a nova aliança no Novo Testamento, que é o Cristo, né? Então, é um pouquinho só de curiosidade, né? Então, essa palavra dessa coleção de livros, Bíblia, veio inspirada no nome de uma cidade que fabricava os papéis que abastecia aquela região toda na antiguidade. Então, nesse dia 30 de setembro, fica essa curiosidade para vocês, dizer que Deus fala para a gente, né, através da sua palavra. São os autores sagrados, né, que escreveram a Bíblia, inspirados por Deus, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a história de Jesus, né, o Filho de Deus, o Salvador, o que a gente está se preparando para ter essa comunhão espiritual com Ele no dia da nossa primeira comunhão, né? Então, agora a gente vai fazer a nossa homenagem da nossa turma para o mês da Bíblia, tá bom? Beijinho!